Caro presidente desta sessão, senador Cidinho Santos, caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nossos zelosos e atentos servidores da casa. Eu recebi hoje, às vésperas do Dia Internacional do Trabalho, 1º de maio, o desabafo do aposentado gaúcho Sadi Rios Mesquita. O drama dele é idêntico ao de muitos e milhares de aposentados, não apenas no meu estado, o Rio Grande do Sul, mas em todos os estados brasileiros. Como disse Mesquita na mensagem enviada ao meu gabinete, abre aspas, uso palavras dele. Os aposentados são pessoas que dedicaram uma longa jornada profissional, contribuindo para o crescimento deste país. Agora, na dita melhor idade, a situação é de penúria por conta de injustas correções dos benefícios previdenciários. É claro que o meu conterrâneo gaúcho, Sadi Rios Mesquita, se refere ao fato de que a atual política do governo dá um reajuste bastante expressivo para corrigir o valor do salário mínimo para quem está na ativa e um índice bem menor para aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência Social. Mesmo quem tem a opção de uma previdência complementar, corre riscos de ter as preocupações ampliadas na velhice e a qualidade de vida comprometida. Basta olhar para as recentes denúncias envolvendo fundos de pensão, no caso das empresas estatais. Mas antes disso, quero lembrar que aqui nesta casa, neste plenário, senador Cidinho Santos, senador Paim, senador Álvaro Dias e outro senador, senador Suplicy, temos acompanhado uma jornada penosa, uma jornada dolorida, uma jornada que oscila entre esperança e desânimo, esperança e descrença, de milhares de brasileiros que colocaram as suas poupanças num fundo de pensão de aposentadoria complementar, no caso o Fundo Aeros, e até agora estão sem a perspectiva de uma solução para o problema, embora digamos que o governo tenha acenado, como anunciaram aqui o senador Paulo Paim, algumas providências que possam colocar um ponto final nesta novela que eu espero consiga ter um final, se não feliz, mas pelo menos um final, que faça um mínimo de justiça para todos os aposentados e aposentadas do Fundo Aeros. E o que era o Fundo Aeros? Um fundo de pensão que deveria ser fiscalizado por uma Secretaria de Aposentadoria Complementar, de Previdência Complementar, melhor dizendo, e ela não cumpriu o seu dever. É mais ou menos como se o Banco Central, fiscalizador do sistema financeiro, não fiscalizasse uma instituição financeira adequadamente e deixasse o prejuízo para os correntistas dessa instituição X a serem perdidos pela ineficiência do poder público. Ora, se a falha decorreu de uma má gestão, de uma deficiência no processo fiscalizatório de uma Secretaria de Previdência Complementar, não serão, por uma questão de justiça, os seus trabalhadores que virão pagar esta conta pela ineficiência do Poder Executivo. E é por isso que nós aqui temos insistentemente, chega aí o senador Álvaro Dias, cobrado uma solução para o Fundo Aeros. E é exatamente por conta do que aconteceu com o Fundo Aeros que nós ficamos muito preocupados com o risco de que outros fundos de pensão, esses administrados por empresas estatais, possam representar algum risco. Já debatemos essa matéria em audiências públicas requeridas por mim na Comissão de Assuntos Sociais e a gente está vendo aí o processo
evoluir negativamente. Aliás, um editorial da edição desta terça-feira do jornal O Globo mostrou a perigosa infiltração política nos fundos de pensão. Isso relacionado à governança dessas instituições, que tem que seguir padrões técnicos para evitar problemas maiores. Como se sabe, nas economias mais desenvolvidas e também aqui no nosso país, os fundos de pensão são considerados grandes investidores porque são importantes e valiosos captadores da poupança. Vale lembrar, porém, que no caso brasileiro, as maiores entidades deste mercado são ligadas a empresas estatais por administrarem o dinheiro acumulado por seus funcionários, o chamado pecúlio. Por isso, senador Cidinho Santos, a necessidade de transparência na gestão desses fundos de aposentadoria complementar. Essa é uma cláusula, ou uma cautela, melhor dizer, uma cautela prudente, necessária, e é preciso ficar atento, a fim de diminuir as discrepâncias entre as gestões dos fundos de pensão das estatais e também do setor privado. É necessário que fundos públicos ou fundos de estatais tenham uma gestão tão eficiente quanto a tem a do setor privado, porque no caso do setor privado as consequências aparecem. Ou o mau gestor é demitido, ele responde na justiça e assim sucessivamente. No caso público as coisas são mais complicadas, porque o ingrediente político pesa e não o ingrediente da qualificação da governança. São recursos acumulados ao longo da vida dos trabalhadores que precisam da melhor gestão por parte do gestor público dessas instituições. No caso, refiro-me e faço questão de frisar dos fundos de pensão. Veja o caso do fundo de pensão da Petrobras. O Petros, por exemplo, teve déficit de 7 bilhões de reais no ano passado, de acordo com o presidente do Conselho Fiscal deste fundo, senhor Epaminondas de Souza Mendes. Faltaram neste fundo 7 bilhões de reais, recursos acumulados por milhares de trabalhadores da Petrobras. Essas perdas foram causadas pelas elevadas taxas de juros e pela queda da cotação do valor das ações, inclusive das ações da própria Petrobras. O que mais preocupa são as perdas registradas também por causa de aplicações mal feitas com gestões questionáveis ou temerárias. No caso da Petrobras, foram feitos investimentos em títulos de crédito que não foram pagos pelos devedores. Isso é grave e também preocupante sinal de alerta sobre o futuro das aposentadorias complementares dos trabalhadores brasileiros, sobretudo em relação às estatais. E aí não falo apenas do Petros. Nos outros fundos a situação também é preocupante. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a empresa de Correios, todos eles têm seus fundos de pensão. Tudo indica que um dia esta conta em aberto será transferida ao cidadão comum que paga elevados impostos e que hoje, o último dia de entrega da declaração do imposto de renda, constata, lamentavelmente, ter trabalhado 4 meses do ano para pagar uma conta alta ao governo, à Receita Federal, sem receber de volta um direito básico, serviços de qualidade em áreas prioritárias como saúde, educação, infraestrutura e, evidentemente, estamos falando de previdência social. É imprescindível neste momento, às vésperas do dia 1º de maio, Dia do Trabalho, uma vigilância cada vez maior sobre a atuação e a governança dessas entidades, os chamados fundos de pensão. Não podemos dar margem para um novo caso Aeros, lamentável episódio dos ex-funcionários de companhias aéreas que se arrasta, especialmente no caso Varig, por mais de 8 anos sem solução. Essa, inclusive, foi a recomendação dos especialistas que estiveram no Senado, na audiência pública envolvendo representantes do setor público e privado na Comissão de Assuntos Sociais para tratar, a meu pedido, da situação dos fundos de pensão. Como ficou evidente naquela ocasião, é preciso novas regras para a governança dessas instituições estatais de previdência complementar, para tentar tirar
o fator político dessa governança. Por isso, pretendo apresentar um projeto, resultado, aliás, de um amplo debate que tivemos nesta Casa, para permitir alterações na Lei Complementar 108 de 2001. O objetivo é aperfeiçoar a estrutura de governança dos fundos de pensão de previdência complementar. Já existe um projeto na Câmara, que até estou apoiando, o PL 161 de 2012, do deputado Ricardo Berzoini, que foi, aliás, ministro da Previdência. O projeto dele, o meu projeto, atualiza a atual legislação com o objetivo de assegurar maior transparência e, sobretudo, maior controle dos fundos de pensão. É um importante debate que o Senado Federal precisa abraçar e os trabalhadores de todo o Brasil serão muito gratos para que os ajustes sejam feitos enquanto há tempo, que é melhor do que chorar sobre o leite derramado. Penso que é a homenagem que nós, parlamentares, podemos fazer aos trabalhadores brasileiros, especialmente aqueles trabalhadores que já estão entrando para a inatividade.